Oi, pessoal! A segunda parte da aula sobre regência verbal, certo? Vamos seguir. O verbo assistir, olha só, atenção para a regência do verbo assistir. Ela é muito cobrada no Enem, porque o verbo assistir tem mais de uma regência e nós precisamos compreender o significado dele naquele contexto, tá bom? Então, veja. O verbo assistir, no sentido de prestar assistência, ele é verbo transitivo direto, no sentido de prestar assistência, tá? Verbo transitivo direto. Veja, a enfermeira assistiu o paciente. Assistiu quem? O paciente. Então, aqui, verbo transitivo direto, o paciente é objeto direto. O verbo assistir no sentido de ver, de ser espectador. Já nesse sentido de ver, de ser espectador, ele é verbo transitivo indireto. Veja, assistimos ao filme. Quem assiste, assiste a, no sentido de ser espectador, tá? Quem assiste, assiste a. Então, tá aqui a preposição, o que acompanha o substantivo filme. Então, ao filme. Assistimos é o termo regente, ao filme o termo regido, tá? E aqui, no sentido de ser espectador, é assistir a. Assistimos à missa, tá? No sentido de ser espectador. Assistir a. Tá aqui a preposição. Mais o a, que é o artigo que acompanha o substantivo feminino missa, tá? Então, a junção desses dois as, aqui o a craseado, que é preposição, certo? Então, veja, assistir no sentido de ser espectador é assistir à missa, assistir ao jogo, certo? Assistir no sentido de conviver, de caber, pertencer, tá? Ele é verbo transitivo indireto ou verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Veja, olha aqui. Assiste ao cidadão tal direito. Assiste o quê? Tal direito, ó, objeto direto. Assiste o quê? Tal direito. A quem ou para quem? Ao cidadão. Tá aqui o objeto indireto, tá? Então, no sentido de conviver, caber, pertencer, é verbo transitivo indireto ou transitivo direto e indireto, tá? Então, assiste o que? A quem? No caso, assiste tal direito ao cidadão. Ou assiste ao cidadão tal direito, certo? No sentido de morar, gente, no sentido de morar, o verbo assistir, no sentido de morar, ou seja, residir. Lembra, quem reside, reside em, tá? A regência aqui é em. Nesse sentido, é verbo intransitivo, tá? Tem regência, tá? E o termo, então, regido, não é um objeto direto, nem um objeto indireto, porque assistir no sentido de morar, de residir, ele é intransitivo. Na verdade, esse termo regido é um adjunto adverbial de lugar, ou de tempo, nesse caso. Tem dois aqui. Olha, assistiu em Pernambuco por muitos anos. Assistir no sentido de residir, tá? Residir, reside em, né? Residir em Pernambuco, assistiu em Pernambuco por muitos anos. Então, em Pernambuco, que é o termo regido. Adjunto adverbial de lugar, tudo isso aqui é o termo regido, né? Eu dividi aqui porque para mostrar que tem adjunto adverbial de lugar e adjunto adverbial de tempo. Ok? Vamos lá, o verbo namorar. Olha só, quando nós falamos, na fala tudo é possível, mas na hora de escrever, nós temos que obedecer à norma culta, tá? Então, namorar é verbo transitivo direto. Ela namora o Henrique, ou pode ser ela namora Henrique. Namora quem, tá? Namora Henrique ou namora o Henrique, correto. Agora, namora com, tá errado. Vamos tirar esse com da nossa escrita e, se possível, da fala. Porque quem namora, namora alguém, tá? Então, diga, fulano namora fulano. E não fulano namora com fulano. Vamos tirar esse com, ok? Esquecer e lembrar. Vamos lá. Esqueci o livro. Esqueci o quê? O livro. Então, esqueci, verbo transitivo direto. O livro, objeto direto.
Agora, quando o verbo esquecer for pronominal, tal, esqueci-me do livro. Então, esqueci-me de quê? Quem se esquece de, né? Esqueci-me de, mais o, que acompanha o substantivo livro, tá? De mais o do, tá aqui. Esqueci-me do livro. Então, nesse caso, quando o verbo é pronominal, o verbo esquecer for pronominal, ele é verbo transitivo indireto, tá? E tá aqui o objeto indireto. Esqueci-me do livro. Aqui eu não posso dizer esqueci do livro. Por que eu não posso dizer? Porque ele não é pronominal. É esqueci o quê? Esqueci o livro e não do livro. Agora, esqueci-me do livro, aí sim, tá? Aqui ele é verbo transitivo direto. Quando ele for pronominal, verbo transitivo indireto. Certo? Acontece também com lembrar. Não lembro nada. Não lembro o quê? Nada. Certo? Aqui verbo transitivo direto, aqui objeto direto. Quando for pronominal, tá aqui o pronome não me lembro. Aí sim, não me lembro de quê? De nada. Esse pronome tá aqui, vocês vão estudar depois de crase. Colocação pronominal, tá certo? Ele tá aqui antes do verbo, porque que essa palavra negativa não, ela funcionou como um imã, ela puxou esse pronome para antes do verbo, tá certo? Depois vocês vão entender direitinho. Basta agora saber que esse verbo é pronominal, não me lembro de nada, tá? Então não me lembro de quê? De nada. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Não lembro de nada, a gente diz, não lembro de nada. Mas até dizer pode, não escrever não, porque a norma culta não permite. Porque aqui, ó, é verbo transitivo direto, aqui é objeto direto. Eu não lembro nada. Aí não me lembro, aí sim, de nada, tá? E aqui eu coloquei um caso em que o verbo lembrar, ele é verbo transitivo direto e indireto. Veja, lembrei a todos da reunião. Lembrei alguém, né? Ou seja, lembrei quem? A todos. De algo. Da reunião. Então, aqui eu tenho o objeto direto, aqui objeto indireto. Lembrei alguém de algo, tá? Então, é isso, gente. Se vocês quiserem aprofundar, tem o livro, tem gramática, tem outras videoaulas, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês me retornam, tá? Em seguida tem um exercício. Até mais!